Então vamos continuar nosso vídeo bem depois. Olha lá. Ciumento. Primeiro eu trouxe uma pergunta aqui para vocês, para a gente refletir. Porque quando eu coloquei na internet ciúme para procurar as imagens e preparar a apresentação, quase todas as cenas eram de mulheres ciumentas. Eu não lembro de ter visto nenhuma cena de um homem ciumento nessa cena amarrando e qualquer coisa assim. Mas, quando eu vejo no dia a dia, fazendo cena, eu vejo muito mais homens ciumentos fazendo cena. Cuidando da saia, cuidando do amigo que vai, cuidando de com quem se encontra, com o patrão e não sei o que, né? Então, fiquei com uns buracos assim, daí trouxe realmente para vocês pensarem também. Vocês acham que predomina na mulher? Vocês acham que predomina no homem? Aonde vocês acham que predomina? Igual? Talvez a mulher seja mais corajosa. Correr atrás e cuidar do seu. Correr atrás. Eu acho que o homem tem a dificuldade de passar segurança para a mulher. O homem tem dificuldade de passar segurança para a mulher. Arnon, eu acho que a mulher fala e o homem age. Mulher fala, E o homem age. o homem age. Hã? Homem estoura mais facilmente. Mulher se controla mais, o homem estoura. Ah, você acha que mulher se controla mais? Que bom, você está numa ótima relação. Pelo amor de Deus, não abra mão. Cuide bem. Cuide bem com quem você tá, porque essa aí, ó, eu achei ótima. Mas sim, né, o homem tem a coisa do brio, né, desse não admito frente a outro homem, né. Eu lembro uma vez de um moço, e ele namorava com uma mulher que era muito bonita mesmo, e aí passou um cara olhando assim, secando, aí ele bateu no cara e disse, gostou? É minha. Achando que de certo ela ia dizer, ah, eu sou tua, meu amor, né? Eu sou teu objeto, faz o que quiser comigo, né? Cena ridícula. Mas, e ele falando com gosto, assim, né? Então, nessa relação com o outro, talvez da competição, né? Apareça frente a um outro homem, né? Mas mulher também com outras mulheres, tudo, né? É um horror. Mas devia de ter cenas de homens também ciumentos ali na internet. E a grande maioria das cenas são de mulheres. E até numa cena de crianças, esse eu não usei, mas tem uma cena de crianças onde as crianças estão lá com ciúme. É uma menina também com ciúme das outras menininhas, né? Coisa, né? Hã? O do homem vê na tribuna, porque daí ou ele comete assassinato, né? A lei da Maria da Penha, sem dúvida nenhuma, tem muito a ver com o ciúme dos homens, né? Suicídio, porque daí ela tá me trocando por outro. Tem homem que comete suicídio na hipótese de ser trocado, né? Não quer nem ter certeza se foi ou não foi e já pensa em suicídio ou já comete suicídio, né? Triste. Vamos lá. Aspira ao amor, porque todos nós aspiramos ao amor. E teme entregar-se-lhe ao amor. Porquanto o sentido da posse, que lhe daria autoconfiança, está distrito à dominação de coisas, de pessoas e de interesses imediatistas, ambicionando transferi-lo para quem, certamente, não se permitirá dominar pela sua morbidez. Então, a autoconfiança que deveria vir de dentro, o sujeito acredita que ele vai vir de fora. E quando a gente cede a uma pessoa ciumenta, o ciúme se acalma? Então assim, não ponha esta saia lá, a coitada. Aí ela vai lá e troca a saia. Ele então vira uma pessoa mais segura por conta disso? Não vira. É claro que também não adianta você fazer o inferno. O quê? Eu vou trocar minha saia, eu vi lá com o Marlon, você tem um buraco existencial com você é um inseguro, porque a autoconfiança nunca vai vir daqui, você se vira. Não faça isso, porque já tem um complexo de inferioridade. Se o complexo for ativado, ele dá um murro na sua cara nessa hora. Então conversa, dizendo, meu bem, você acha que a saia que vai definir o bem-estar da nossa noite? Eu pus a saia para você, meu amor. Né? Se for verdade, né? Porque às vezes é porque você sabe que vai aquela tua amiga
e você emagreceu 7 quilos e você pôs aquela saia só para mostrar para ela. Tem gente que diz que as mulheres não se arrumam para os homens, né? Pensando em relações heterossexuais. As mulheres se arrumam para as outras mulheres, né? E os homens não se arrumam, ou se arrumam por obrigação das mulheres. Mas então entende aqui que nós estamos falando de uma busca de autoconfiança, aonde eu não enxergo que esta autoconfiança tem que vir de mim. Porque veja que sofrido. O sujeito ciumento, ele está acreditando que qualquer coisa que aparecer para aquela pessoa vai ser mais interessante do que eu. Então nós construímos uma vida, nós construímos uma relação, nós desenvolvemos sentimentos e qualquer outra pessoa que aparecer vai tomar o meu espaço. Vocês conseguem ver aí a falta da autoconfiança? O não reconhecimento daquilo que eu ofereço na relação. E quando se pergunta para o sujeito ciumento, em geral não sabe responder o que você oferece de bom nessa relação. Não sabe. E justamente por não saber o que de bom oferece, não desenvolve o sentimento de autoconfiança. E aí entra um tanto da questão da relação, porque o outro não ajuda também esse sujeito a perceber o que oferece de bom. Porque neste momento de uma crise de ciúmes, poderia vir uma fala dizendo: você acha que eu vou trocar você por qualquer pessoa? Meu Deus, olha o quanto que a gente construiu, o quanto que a gente fez, o quanto que você é importante na minha vida. Você acha que eu vou trocar você por qualquer um que apareça? Isso vai ajudando o sujeito a refazer a sua autoimagem, vai ajudando o sujeito a desenvolver esse sentimento de autoconfiança. Porque se ele não enxerga, não adianta dizer você tem que enxergar. A gente, numa relação, pode auxiliar o outro a começar a enxergar. Tá, e se aparecer alguém que tá muito melhor e que te ofereça tudo isso que eu te ofereci? Bom, daí quando acontecer a gente conversa. Por hora, você me oferece muita coisa. Também não vamos mentir, né? Porque às vezes dá uma esvaziadinha na relação, passa 20 anos, aparece alguém com o fogo todo de tudo aquilo ali, não dá pra garantir. Isso também acho que é bom, né? Nessa coisa da autoconfiança, né? Que assim, estamos sendo bem verdadeiros, né? Jura amor eterno? Eterno já não vem com essa história, porque a gente já sabe de vida após a morte. Deus o livre eterno quer dizer que vai ter que ser todas as reencarnações eternas. Não, né? Então eterno já não. Tá, mas até o final dessa vida. Mas será que vai ser bom prometer até o final dessa vida? Às vezes a gente vai mudando, né? Às vezes não fica tão legal. E se obrigar a continuar numa relação pode ser doloroso. As pessoas às vezes ficam numa relação e vão se machucando, não conseguem usar da energia agressiva para romper e usa a energia agressiva em direção ao outro, machuca, ofende, né, diminui. Era melhor que tivesse separado quando as almas já estão separadas, diz Kardec, né? O divórcio é só a consumação das almas que já estão separadas. Então também essa não promessa de amor eterno, porque a gente sabe que é mentira, também pode fazer parte dessa construção da segurança. Porque pelo menos eu sei que a pessoa me fala a verdade. Né? Então quando ela disser eu estou inteiro ou inteira aqui, eu também sei que está falando a verdade. Né? Faz sentido isso para vocês? Pensei nisso agora. Assim. Hã? É o princípio da relação, né? É um princípio da relação, sim. Mas por que disse que na outra vida a gente vai estar junto de novo? Quem que disse? Ah, no livro diz que a gente vai se reencontrar. Quem que disse? Família. Na mesma família, mas que venha como filho. Amigo, né? Irmão. Avó. Veio de bisavô. É na mesma família. Meu bisavô. Meu bisavô que eu convivi 2 anos. Veio na mesma família. Tá Né? bom, não faz mal. 2 anos tá bom. Dando desconto de 2 encarnações. Não, essa coisa de que tem que voltar junto, não, porque os nossos compromissos não são com as pessoas. O nosso compromisso é com a lei. E se esta pessoa contribui para o meu desenvolvimento, então será importante estar com essa pessoa. É como a lógica das obsessões. A gente está vinculado àquela pessoa que nós matamos na encarnação passada? Não. Porque se eu matei na encarnação passada, ele me perdoa e me ama mesmo assim, eu estou resolvido? Não, porque eu cometi um delito. E se essa pessoa não quer reencarnar, não quer se acertar e não quer construir algo de saudável, eu vou estar preso a essa pessoa porque ela resolveu passar 500 anos no lodo do umbral? Também não.
As nossas dívidas, os nossos ganhos, as nossas conquistas e os nossos ritos não são com as pessoas. Eles são com a lei divina. É um processo de desenvolvimento que é pessoal. E nós vamos, nesta reencarnação, escolher estes ou aqueles personagens que convergem para o meu processo de desenvolvimento. Mas não porque nós estamos presos a esse ou aquele. Né? Se eu odiei essa pessoa, vou reencarnar com ela para que eu aprenda a desenvolver o sentimento de tolerância, de compreensão, de fraternidade. Mas se essa pessoa vai ser altamente perniciosa, se ela vai ser altamente destrutiva, o único caminho para eu desenvolver tolerância, fraternidade e amor é com ela? Não, eu posso desenvolver tolerância e fraternidade com outras pessoas. Vocês não tinham pensado por aí, né? Mas pensa, que senão a gente estaria amarrado, né? Deus o livre. Dá um alívio. Tá, mas só esse alívio que te deu, já você tinha que pensar, viu, Maria Angélica? Que eu acho que você está querendo se libertar de alguma coisa aí. Com certeza. Olha aqui. Então trouxe aqui umas coisas para a gente aprofundar essa inconsciência de si, porque acredito que isso faz muito parte do tratamento do sujeito ciumento. Ter consciência de que o seu problema não está lá fora. O problema não é a roupa que o outro usa, com quem que ele se relaciona. O problema não é o meu amigo ter maiores vínculos com aquele, o meu filho gostar mais do pai ou gostar mais da mãe. Este não é o meu problema. Porque enquanto eu estou enxergando que isso é o meu problema, eu vou querer que as coisas mudem lá fora. E aí eu brigo com o meu marido porque ele fica dando muita atenção para minha filha ou para o meu filho. Mas na verdade eu preciso entender que sou eu uma pessoa insegura. Eu não consigo lidar com estes sentimentos de não estar no centro das relações, de não ser o elemento principal. Eu preciso entender que são as minhas questões. E mesmo que eu esteja no centro, mesmo que eu esteja no pódio, eu também não vou me sentir pleno porque veio de fora, não veio de dentro e por isso não preenche. Então eu trouxe esse item para a gente pensar em consciência de si, porque acredito que muito dos nossos conflitos, eles passam por esta tomada de consciência. A ansiedade, eu preciso entender que a questão não é lá de fora, é de dentro. A depressão não é porque morreu o meu ente querido, é porque é uma questão minha, que não consigo lidar com as perdas. A alcoolismo, a droga não é aquele elemento, mas é meu. Então, essa ideia de ter consciência do que está acontecendo dentro da gente é um passo fundamental para o nosso tratamento. E aí eu trouxe alguns slides para a gente olhar um pouco melhor para este conteúdo dentro de nós. Porque a culpa se lhe encontra no íntimo, esse indivíduo não consegue decodificá-la, a fim de libertar-se, ocultando-a na desconfiança que permanece no seu inconsciente, assim experimentando tormentos e desajustes. Então nós estamos falando, em geral, de um sujeito ciumento, que é um sujeito que traz uma culpa dentro de si, só que não tem clareza de que sente culpa, não tem clareza de que quer se libertar desta culpa. E ao invés de olhar para dentro de si, e olhar, quando nós estamos falando de culpa, nós estamos falando de erros, nós estamos falando de equívocos, nós estamos falando de escolhas atrapalhadas na vida. E como o sujeito não consegue olhar para os seus erros, para os seus equívocos e para as suas escolhas atrapalhadas, ele desenvolve então essa desconfiança, mas que na verdade é do conflito que está lá no seu inconsciente. Então eu preciso entender que o problema não é aquele outro. O problema é a questão dentro de mim. Essa questão do inconsciente, ela foi um dos grandes estudos de Freud para desenvolver o conceito de projeção. Vocês já ouviram falar de projeção, né? A projeção são os conteúdos que eu não consigo enxergar em mim e que eu projeto no outro e critico no outro. Então vocês olham para o Mar e dizem, nossa, que pessoa arrogante. O Mar não pode ser arrogante, pode não ser arrogante. A única coisa que a gente tem certeza é, você está vendo a sua arrogância projetada no Mar. É claro que se o Mar não fosse uma pessoa humilde, você não ia projetar arrogância, né? Você ia projetar alguma outra coisa. Então Jung vai dizer que tem um ganchinho
Mas nunca nós vamos ter certeza se o outro é ou não é aquilo que eu vejo a seu respeito. A única coisa que a gente tem certeza é que toda vez que eu faço essas hipóteses e julgo, condeno e me exaspero em relação ao comportamento alheio, eu estou falando muito mais de mim do que do outro. E nisso ele estudou o que nós chamamos então de ciúme paranoico, em que o indivíduo se defende de seus próprios desejos de ser infiel, imputando a infidelidade ao cônjuge, desviando desta forma a intenção do seu inconsciente para o outro. Então aqui, veja, ele não está falando de qualquer ciúme, ele está falando do ciúme paranoico, de quadros complexos, e que este sujeito, então, nos seus estudos, era o sujeito que estava tentando fugir do seu desejo de infidelidade e ver no outro o desejo da infidelidade que é sua, mas não tem coragem de enxergar e de assumir. Esse é aqueles casos de que, no caso conjugal, você fica paranoico no sentido, se ela vai ser assim, como teoricamente eu já fiz, eu sei que ela pode fazer também. Então... Sim, porque como que você vai avaliar que a sua mulher que está com um amigo vai fazer sexo com ele quando na verdade ela está trabalhando ou ela gosta muito desse amigo? Da onde vem essa imagem? Tem que vir de dentro de você. Da tua capacidade ou do teu desejo de, estando num lugar de intimidade com outra pessoa, negar tuas relações e se relacionar sexualmente com aquela pessoa. É o meu olhar. Assim como os políticos, quando Madre Teresa de Calcutá estava nas ruas, não conseguiam enxergar o movimento de amor que ela tinha pela humanidade e enxergavam nela uma mulher interesseira que ia dar um golpe político. Mas da onde que via um golpe político? Porque eles faziam esse movimento e não conseguiam enxergar a amorosidade e a entrega que ela tinha. Então, quando eu olho no outro, eu estou me olhando no outro. Quer que eu repita a frase? Que se não repetir, dá para vocês fazerem uma confusão. O Marlon disse que quando a gente olha no outro, a gente está olhando o outro. Não, eu vou repetir para você não fazer essa confusão. Quando eu olho o outro, na verdade eu estou me olhando no outro. Eu não consigo confiar em você. Talvez esteja dizendo, eu não sou confiável. É claro que se o outro já fez e aconteceu, calma lá, nós estamos falando de um dado concreto. Agora, quando nós estamos falando de imagem de suposições, eu gosto desse da arrogância, porque eu acho que isso aparece muito, né? Fulano é arrogante, nossa, olha como é invejoso, como é vaidoso. E a gente tem um monte de olhares a respeito dos outros, e Joana de Ângeles diz isso no livro Ser Consciente também, Ser Consciente. Que nós precisamos fazer dessas relações, enxergar destas relações um espelho onde as nossas feridas lá estão refletidas e não o outro. E aí eu trouxe um esqueminha bem legal também para vocês. Vocês viram que hoje eu estou pro crime, né? O conteúdo projetivo quer dizer que você já fez, que você faz ou que você fará aquilo que você está pensando que o outro está fazendo. E isso em ato ou em pensamento. Porque você pode dizer, eu nunca faria isso, mas em pensamento sim. Então quer dizer que no dia que você estiver num outro contexto, numa outra educação, você vai fazer. Nessa ou na próxima encarnação. Sabe aquele casal que depois que ele foi traído ou ela... Meu Deus, eu tô com um olhar tão heterossexual, né? Porque relações são tudo, né? Não é só ele ou ela, né? Mas pensando numa relação onde uma pessoa trai. Esse tinha que ser minha fala, né? Mais organizativo. Numa relação onde uma pessoa trai. E aí o outro diz, mas já que traiu, eu vou trair também. Jamais faria isso. Mas já que traiu, não, você estava louco para fazer. E agora que o outro fez, você consegue arrumar desculpa para você fazer aquilo que você sempre quis fazer. E não é raro que o sujeito ciumento cometa os seus delitos. De maneira silenciosa, de maneira camuflada, de maneira pensada, na internet, não vai ao ato, porque não tem coragem, né? Porque não consegue
se confrontar com os seus próprios conteúdos, mas quando vai investigar lá em profundidade, trazer os conteúdos dos sonhos, fazer uma análise de sintomas, você volta e meia acha nesse sujeito ciumento o atrapalho pessoal que está sendo projetado no outro. Tristíssimo. Porque isso quer dizer assim, se você está com uma pessoa ciumenta, corra longe, porque a chance de você ser traído vai ser bem grande. É isso que eu falei? Não. É porque uma vez uma pessoa me disse assim, então o melhor é se separar. Não, o melhor não é se separar. Porque traição não depende só da questão do ciúme. Possibilidade de trair, todos nós temos. Eu não sei se vocês estão sabendo disso, né? Possibilidade de trair, só não tem quem está sozinho. O resto, todos nós temos. A traição é uma falência do casal. Nem só de um, nem só de outro. Então o sujeito pode ter um monte de conteúdos, mas mesmo assim a relação ter uma sustentação onde não tem a traição. E às vezes o sujeito pode não ter muito conteúdo ali, aflorado, mas de uma relação esfacelada, onde qualquer coisa que aparece acaba sendo um desvio. O casamento, ou vamos dizer a traição num casamento, ela é uma falência do casal. Tem um poeta que eu gosto, a frase, na verdade, que eu gosto muito, que ele diz assim: te perdoo por te trair. Entendeu a frase? Te perdoo por te trair. Partindo do pressuposto de que se eu te trair, teve um problema aqui na nossa relação, onde a gente se esvaziou, onde sabe-se lá onde você estava. Também tem o sabe-se lá onde eu estava, né? Mas sabe-se lá onde você estava, e nessa ausência eu busquei alguma outra coisa. Esse é o olhar da doutrina espírita? Não, vamos mais devagar. Porque daqui a pouco vocês estão fazendo palestra nas casas aí, dizendo a traição é culpa do outro, o Marlon já disse que quem foi traído é que é o culpado, e por isso ele que tem que pedir desculpa se ele foi traído. Mas essa frase, ela nos ajuda a pensar que na traição o outro também tem responsabilidade. É triste isso, né? Porque a gente gosta tanto de se ver como vítima, mas é justamente por esse jeitinho de vítima, de coitado que eu fazendo, que foi traído, né? Porque não foi pra frente, não construiu a relação, não investiu, aí fica vazio o buraco e aí tem espaço para outro. Ninguém ocupa um espaço que esteja preenchido, né? Os espaços são ocupados quando existe aquele vazio. E aí deixo isso para vocês pensarem. Mas, Marlon, isso não invalida a projeção? Não. Não invalida porque isso que eu estou dizendo. A traição, ela tem vários elementos ali. Então, você pode ter o conteúdo projetivo. O conteúdo projetivo é o que te faz pensar. É o que te faz supor, mas não quer dizer que você vai trair. Eu posso todos os dias pensar em trair meu esposo ou minha esposa e nunca traí-lo. Mas então o poeta não conhecia a projeção. Não. O poeta não. Fácil, sim, né? sim. Dessa frase, não. Mas da traição, fica fácil por esse ângulo, né? Mas o que eu acho que ele não está ali trazendo por inteiro uma análise da traição, né? Mas ele está falando do quanto que tem um outro. Porque não está se eximindo, né, de dizer a culpa da traição é essa. Mas você também tem culpa e eu te perdoo da tua parte. Né? Tem a minha parte, daí eu vou ver com a minha parte, espero que você me perdoe. Dá pra gente pensar por aí também. Porque ele não está dizendo que a culpa é toda do outro, mas está dizendo talvez que da parte que cabe ao outro eu te perdoo. No sentido de que quando nós temos uma traição, não é só o sujeito que traiu que é responsável por aquilo, mas é uma falência a dois. Né? Agora a gente pode todos os dias pensar em traição e não trair. E faz o quê? Se você fica olhando para os outros e pensando, vai começar a rezar e fazer mantra? Vai dar certo? Não. Porque você vai trair teu marido ou tua esposa com o dirigente lá do tal do mantra no dia que você for fazer um curso e tiver só você. Então não é por essa via. É para olhar para dentro, para entender. É comum que aconteça nas relações, por algum tempo, depois que elas estão desgastadas, de um ou outro cônjuge se encantar ou se apaixonar por outra pessoa. Não vou pedir para vocês levantarem o braço e dizer que não já fez, para não gerar constrangimento. Mas é muito comum
nas relações, em algum momento, quem está numa relação estável se encantar por outra pessoa. Não quer dizer que vai terminar em traição. Porque o meu encantamento pelo outro, ele fala de uma energia que saiu da relação. E ela pode ser recolocada nessa relação. A relação pode ser rediscutida, pode ser rearranjada, a gente pode tomar consciência de muitas coisas e caminhar muito bem. Tem casais que depois de uma traição conseguem viver muito melhor do que viviam antes. E eu lembro de já era praticamente uma senhora, e ela me disse no fim, Marlon, eu não falo isso pro meu marido porque, né, vai ficar chato. Mas eu agradeço pela traição que aconteceu no nosso casamento. Porque nós não éramos um casal de verdade. Hoje, eu achava na época que era um relacionamento muito bom. Mas depois que aconteceu, eles foram para a terapia de casal, cada um foi fazer a terapia individual, e ela disse, hoje nós vivemos muito bem. Quando antes eu achava que aquilo era bem, mas antes era uma relação muito superficial. E depois da traição, nós fomos obrigados a repensar os nossos lugares na relação, e no fim, eu agradeço por ter vivido uma traição. Olha que olhar positivo, né? E tem gente que vai se destruir a partir de uma relação. Agora, quando eu entendo que eu também contribuí para esse desencontro, então se nós dois falimos, vamos agora unir forças para que a gente tenha êxito, né? A traição, ela se torna destrutiva na relação quando eu acho que o problema é o outro. E se o problema é o outro, a culpa é dele, e no fim, dentro ainda do nosso sentimento de crueldade, a gente tem que se vingar dele. E aí se torna um inferno a traição no casamento. Ou quando não se vinga, mas fica ressentido, né? Eu uma vez recebi um casal no consultório, e aí eu perguntei para eles, mas quando começou assim? Ela disse, mas há 20 anos atrás. Eu digo, meu pai do céu. Porque há 20 anos, eu falei, mas quando vocês casaram? Faz 20 anos. Eu falei, então você está dizendo que a coisa começou quando vocês casaram? É. E o que vocês fizeram ao longo de 20 anos, né? Claro que vai terminar tudo atrapalhado, pelo amor de Deus. Incapaz de oferecer-se em clima de tranquilidade ao afeto, desconfia das demais pessoas, supondo que também são incapazes de dedicar-se com integração desinteressada, sem ocultar sentimentos infelizes. Então veja, como eu não consigo viver este sentimento desinteressado, como eu não consigo viver esta capacidade de acolhimento do outro, eu não consigo então me entregar porque eu acho que o outro não vai me oferecer aquilo que eu não sei oferecer. Eu acho que ele não vai me dar aquilo que eu não sei dar, porque vou medir sempre os outros pelo meu olhar, ou vou avaliar sempre as pessoas pelo meu jeito de funcionar. Então há o desejo da entrega, mas não há a crença de que o outro possa ser cuidadoso, que o outro possa de fato me amar e que eu posso confiar de olhos fechados. Eu então nunca consigo me entregar por inteiro. E isso aparece nas relações, e às vezes o cônjuge diz, acredite em mim, confie em mim, e a pessoa diz, eu não consigo. Mas não consigo por quê? Porque eu não enxergo esta capacidade de cuidado com o outro, de respeito e de envolvimento em mim. E aí eu não acredito que o outro possa me oferecer isso. Triste? Triste. Porque não consegue manter um bom nível de autoestima, acredita não merecer o carinho nem o devotamento de outro. Olha como daí piora a coisa, né? Então a autoestima ainda desanda tudo, porque eu não me acho merecedor, afligindo-se em razão do medo de perder a companhia. Esse tormento faz-se tão cruel que se encarrega inconscientemente de afastar a outra pessoa, tornando-lhe a convivência insuportável, em face da geração de contínuos conflitos que o inseguro permite. Não são frases fortes? Então, eu vivendo isso, inconscientemente, afasto a outra pessoa, tornando a convivência insuportável. Se eu não me engano, tem a continuidade disso aqui.
já vou trazer uma outra frase, ela constrói esse pensamento e fala, meu Deus, a que ponto que chega o ser humano. Mas vamos olhar para essas duas aqui. Vê no outro o que existe no seu íntimo, transferindo estas fantasias para subjugar o ser a quem diz amar. Esse raciocínio já ficou claro para vocês, né? Vê no outro aquilo que na verdade traz dentro de si. Possivelmente no íntimo, o sujeito ciumento sente-se desta forma, que ninguém é fiel, incapaz de afeiçoar-se pelo prazer de querer bem, portador de insatisfações pessoais em relação a si mesmo, mesquinho no que se refere à autodoação, incapaz de doar-se. Por consequência, enxerga o amor como mecanismo de manipulação e instrumento para a conquista de valores amoedados ou de projeção política, social, artística, sem entender que se existem aqueles que assim se comportam, não poucos agem e amam de maneira total e diferente dessa postura infeliz. Então, no fim, o que a gente está vendo aqui é o sujeito ciumento como um indivíduo incapaz de amar. Por ora, né? Não estamos falando de incapacidade como de futuro, mas agora não consegue amar. E por não conseguir amar, não consegue enxergar que não são poucas pessoas capazes de agirem por amor de maneira total e diferente numa postura que acaba sendo de infelicidade própria. Anela pelo amor e recusa-o pelo receio de ser traído ou enganado. Não se sentindo portador de sentimentos de abnegação e de devotamento, desconsidera as mais belas florações da afetividade, sempre tidas como recurso de prazer e conquista das coisas, sem procurar entender a nobreza que vitaliza aquele que ama. É a pessoa que chega em casa com flores e diz, deve ter feito alguma coisa para mim com flor. Né? Porque não é aniversário, não é dia de nada, e me chega com uma flor, alguma coisa aí tem. Porque este sujeito é incapaz de um dia chegar com flores para a pessoa amada, de modo desinteressado. Então, porque ele é incapaz de ter essa conduta de devotamento e de abnegação, ele não consegue imaginar que alguém possa ter isso para com ele. Pesado, né? Considerando-se vítima, põe-se em observação alucinada, deformando todos os acontecimentos que passa a ver através de uma ótica distorcida, isto é, confirmando o que deseja que esteja acontecendo. E aí, da ótica distorcida, eu queria trazer para vocês o que eu chamei aqui de caminho de autodestruição. Olha que coisa pesada esse caminho de autodestruição. Sentindo-se recusado, muitas vezes, porque é cansativo o apego do paciente, e o outro parceiro exaure-se na convivência, isso é tido como rejeição, porque pensa certamente a outra interferindo no relacionamento em um triângulo imaginoso. Então o que ela está dizendo? Que é cansativo. Esse sujeito ciumento que fica demandando e naturalmente o outro vai se afastando. Mas vai se afastando porque não amava, que era a hipótese dele? Não. Vai se afastando porque, mesmo amando, esse comportamento é cansativo. Entenderam aqui? Mas daí onde está vendo? Ó, me mandou 2 exclamações, não mandou 3 como mandava antes, né? Mandou meio coraçãozinho, antes mandava 3 corações. Sim, porque toda vez que manda 3, fala, por que você está mandando 3? Fez alguma coisa de errado hoje? Não, eu estou mandando 3 porque eu te amo. Aí chega uma hora que você só manda um coração, chega uma hora que você não manda coração, que nem manda mensagem, que vai ter que se explicar, vai ter que falar, então já nem manda mensagem. E aí quando não manda mensagem, o outro vai dizer, tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa lá, nem está mandando mais mensagem. Mas não está mandando mensagem não é porque não amava, está mandando mensagem porque você é uma pessoa muito chata. Vocês estão entendendo, né? Só que na cabeça do ciumento isso vai se confirmando. Eu sabia, porque antes de começar a não mandar mensagem, eu já via que tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada? Não. O que foi errado foi se construindo na relação agora. E aí olha o caminho da autodestruição, gente. Desencadeada a ideia suspeitosa e infeliz, a maquinação doentia aumenta
e, considerando-se vítima, põe em observação alucinada, deformando todos os acontecimentos que passa a ver a partir da ótica distorcida. Isso, eu acho que essa parte repetiu. Agora, olha aqui. Quando a mente descontrola o comando do discernimento, o paciente consegue introduzir pessoas de quem suspeita no convívio do lar, a fim de facilitar o relacionamento com o outro e poder melhor confirmar as angustiantes expectativas, culminando em loucura e crime. Então, daquela desconfiança, inconscientemente, eu aproximo estas pessoas de quem eu desconfio para confirmar as minhas insanidades, para confirmar que eu não tenho valor, para confirmar que o outro não me amava, para confirmar que eu mereço ser punido, porque lembra lá da culpa, para confirmar que eu não posso ser feliz, para confirmar que eu não sou importante. Olha a enjambração que a nossa alma é capaz de fazer, trazendo para perto das pessoas que nós amamos. E aí olha que coisa interessante, porque lembra que eu falei da traição como um relacionamento que vai esvaziando, de uma falência do casal? Aí este sujeito aqui começa a sair de cena, porque ele já não se sente amado, e traz um outro na cena. Este aqui se sentindo sozinho, com o outro presente, com atenção, essas coisas, esse aqui está vazio, está fora, está distante, essas coisas vão se construindo, e de repente termina numa traição. É o livro Dom Casmurro. É? Não li Dom Casmurro. Essa história do Dom Casmurro, da Capitu, que tem olhos, que ele fica... Ele começa descrevendo os olhos de ressaca dela, que ela era fiel. Ele faz isso. Ele põe o amigo dentro de casa, ele não sabe com os anos se o filho é dele ou do amigo. Mas ele põe o amigo dele. Ele que põe. Força ela. Para confirmar as suas próprias loucuras. Que coisa. Ele cresceu com os ciúmes do amigo. E aí vocês vejam, porque aí tem o sujeito que se sente culpado, o sujeito que faz as coisas errado, o sujeito que adultera por pensamento, que adultera inconscientemente. Então na cabeça dele ele precisa viver essa cena. Ele precisa viver essa experiência. Não é um caminho de autodestruição? Nesse sentido, o indivíduo não tem que ser necessariamente um certo grau de egocentrismo, de vaidade, para digamos assim, maquinar isso para dizer que eu estou certo. Não, mas não é... Sim, mas lembra lá que a combinação destrutiva é o egotismo, é o sujeito egocêntrico. Então, ele vai fazer o movimento para confirmar que está certo, mas não é consciente. Esse é que é o pior. Ele não vai pensar, eu vou fazer isso para confirmar. Ele não tem consciência que está fazendo. Não vou poder ficar. Chamei fulano para ir te pegar lá no trabalho, porque eu não vou poder ir. A gente estava saindo, eu tive que resolver um problema. E aí pedi para o fulano ir te buscar. E aí vai lá o meu amigo buscar a minha esposa ou meu esposo no trabalho. E eu acreditando que eu estou fazendo isso por um bem para aquela pessoa que eu amo. E peço para o meu amigo e não entendo que nesse movimento eu estou colocando um junto com o outro. E daí quando eu chego em casa, eu digo, cadê o fulano? Aí minha esposa ou meu esposo diz, ele me deixou e foi embora. Porra, trouxe você em casa e daí você nem serviu nada e não conversou, a gente podia chegar, conversar, bater um papo. Aí a pessoa já vai ficar constrangida, que já viu que não pode mandar embora. Então na próxima vez ele chega, entra em casa, aí vai estar em casa, aí eu vou demorar mais, aí não sei o quê. E de repente a cena do crime acontece e eu não entendo que tudo isso foi um movimento inconsciente. Triste, né? Não apenas na área da afetividade, entre parceiros, o ciúme é tormento da alma, como também em qualquer contato interpessoal, social, profissional. Então aí vai ampliando. Você queria falar? Da outra vez até eu já guardei, assim, a gente sempre busca um exemplo, né? A gente sai daqui sempre pensando bastante, né? Que bom! E o exemplo maior é o nosso guia modelo. Na situação de ciúmes, Judas foi motivado pelo ciúmes, propriamente assim, podemos enquadrar ele como uma pessoa ciumenta naquele momento? Não sei. Mas assim, pelo biotipo que a gente está
escrevendo. Eu só diria que Judas foi ciumento se Joana, Emmanuel, André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, alguém assim tivesse dito que foi. O resto é tudo suposição, né? Ele se enquadraria, porque ele estaria com essa... Mas sabe, ó, eu vou te pegar pelas pernas aí. Sabe o que é melhor do que saber se Judas foi ou não? É ficar pensando aonde que está o meu ciúme. Será que na relação com o meu chefe? Será que aqui? Será que ali? Porque vai estar permeando as nossas relações. Pedro, Amélia Rodrigues declara sim, porque Pedro queria se mostrar como melhor. Pedro tem essa configuração de egocêntrico e tal. E a Amélia Rodrigues fala isso em alguns momentos, porque ele queria ser o mais amado de Jesus, né? Mas Judas não sabemos. Mais pelo desenrolar da história, que a gente conhece, né? Diz que logo desencarna de Jesus, ele vai atrás de Judas. Então, mas não pela posição de Judas, mas pelo a de Jesus. Sim. Né? Esse contexto. Agora, olha, vai ampliando aqui, porque eu dei muitos exemplos da relação conjugal, né? Mas vamos pensando aqui na relação com filhos. Quanto será que às vezes a gente pode ser mais duro com os nossos filhos por conta do ciúme? O quanto que o casal fica triangulando, o pai diz sim, a mãe diz não, mas o pai não disse sim porque estava preocupado com a educação, o pai disse sim porque quer ser amado, a mãe não disse não porque estava preocupado com a educação, porque ela estava medindo força, e aí ninguém está preocupado com a educação daquele filho, está cada um preocupado em preencher seus buracos. O quanto que isso pode estar presente nas amizades. E a gente faz um comentário de um amigo para outro amigo, dizendo, nossa, sabe o que ele falou de você? Eu não queria nem te dizer, mas é assim, para te alertar. Eu estou de verdade preocupado com você, para você ficar mais atento, mas na verdade eu estou colocando um contra o outro, por conta do meu ciúme. Isso está presente também no trabalho. Quantas vezes a gente mina relações e não tem a ver com competência profissional, com o lugar que damos preço para aquela pessoa, é por conta dos nossos ciúmes. E Joana de Ângeles traz isso, olha o que ela diz. Quem permite alimentar a víbora do ciúme no coração, mediante suspeitas infundadas, torna-se elemento prejudicial à sociedade, em razão do comportamento que se decompõe, levando à maledicência, a comentários desairosos, a apresentações de ocorrências não reais, a apontamentos deprimentes e a censuras injustificáveis. Não, mas o que eu falei não era fantasioso, era um fato concreto. Daí a maledicência. Então, se for fato concreto, é maledicência. Se não for fato concreto, apresentação de ocorrências não reais. Quanto será que as nossas relações do centro espírita, elas podem estar permeadas pelas questões do ciúme, não querer dar espaço para que algumas pessoas se desenvolvam, porque eu não quero que se vincule a outros, não querer isso, não querer aquilo, ou eu estar perto, o outro estar perto. Quanto será que as nossas relações dentro de casa, no trabalho, com as amizades, podem estar permeadas pelo ciúme? Quantas vezes a nossa fala de maldade, ou os comentários que a gente faz, ou as censuras, elas podem ser por conta dos ciúmes inconscientes que estão atuando dentro de nós? Bastante chances, não são? Porque se pega lá tudo aqueles buracos que nós falávamos, complexo de inferioridade, insegurança, insatisfação emocional, com a postura egoísta, egocêntrica que todos nós somos, então todos nós temos uma configuração para sermos ciumentos. Configuração psicológica, né? O terreno, a base que eu disse, todos nós temos essa configuração. Só aparecer uma bonita, se desenvolvendo aí com os outros, vai aparecer uma mulher ou qualquer coisa assim. E aí quero trazer rapidinho para vocês a terapêutica, mas essas terapêuticas dão sempre uma tristeza, né? Porque tudo longo prazo, triste, 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 não tem nada que essa santa Joana de Ângeles faz isso que vai dar. É tudo longo prazo, tudo longo prazo, tudo longo prazo. Nesta ascensão, coloquei ali entre colchetes, das aspirações do ser, então ela está falando
daquela pirâmide de Maslow das aspirações do ser humano, nessa ascensão, no desenvolvimento dessas aspirações, o conceito de si próprio exerce um papel preponderante, por estimular o ser à conquista de valores internos e pessoais que o erguem ao pleno desenvolvimento dos seus recursos morais e espirituais. Então, o grande desafio do sujeito ciumento, pelo que ela está nos trazendo aqui, é do desenvolvimento interior, da conquista dos valores internos e pessoais. E presta atenção, conquista de valores internos e pessoais, nós não estamos dizendo personas valorosas. Não é o esforço de falar manso. Não é o esforço de dizer que está fazendo caridade. Não é o esforço de dizer que é bonzinho. Porque você daí vai se tornar bem bonzinho, você vai falar bem manso, você vai ser bem caridoso e não vai mudar nada. Quando nós falamos do desenvolvimento de valores, nós estamos falando das coisas de dentro para fora e não de fora para dentro. E por ser um movimento de dentro para fora, eu não escolho o que vai desenvolver. Vou desenvolver a abnegação agora. Você é uma pessoa abnegada. Não, não dá. Porque esse esforço de ser esta pessoa assim para não ser assado, a psicologia já nos explicou há mais de 100 anos, isso se chamam máscaras. E eu vou construir a máscara de abnegado. Nós não estamos falando da possibilidade de desenvolver esses valores por uma imposição. Vocês vão ver ali mais para frente que nós podemos nos expor a situações mas isso não se desenvolve no tempo que eu quero e nem do jeito que eu quero. Eu vou fazer uma busca por um processo que é de dentro para fora. Eu não preciso cuidar com o comportamento do abnegado, cuidar com o comportamento do caridoso. Existe um processo que é interno, do reconhecimento da minha pequenez, das minhas fragilidades, do quanto que eu tenho, do quanto que eu posso dar. Existe toda uma construção por trás disso que me leva em direção ao outro. E nessa direção do outro eu vou exercitar a abnegação, vou exercitar a caridade e tudo mais. Mas não é esforço de ser bonzinho. Tem uma nuance aí. A libertação das ideias masoquistas primitivas que nele permanecem. Masoquista é o sujeito que tem prazer em sofrer. Porque lembra que tem lá o complexo de inferioridade, o sentimento de culpa, os erros de encarnações passadas. O sujeito busca comportamento masoquista. Masoquista primitiva que nele permanece. A culpa inconsciente que necessita de punição, bem direcionada pelo psicoterapeuta, ensejar-lhe-á a compreensão de que todos erram, de que todos devem assumir a consciência dos equívocos, mas a ninguém é concedido o direito de permanecer no muro das lamentações em torno de reais ou imaginárias aflições. Essa postura é muito saudável, de assumir que todos nós erramos. Digo muito saudável porque facilita as nossas relações. Quando alguém erra, eu consigo olhar que todo mundo erra, que as pessoas erram, mesmo quando seja um erro danoso como a traição, uma maledicência. Alguém falou mal de mim, tá, mas quantas pessoas eu falo mal também? O fulano me traiu, mas em quantas pessoas eu já devo ter traído por pensamento? Eu traio falando mal, traio em outras encarnações. Então assumir que nós erramos é algo muito saudável, tanto para olharmos para os nossos erros do passado, quanto para nos vacinarmos em relação a culpas futuras, porque a gente ainda vai errar muitas vezes. E se eu tiver a exigência, o pejorativo, a condenação pelos erros dos outros, quando for eu no lugar desses erros, eu vou me tratar com as mesmas chicotadas que eu dou nos outros. Então aceitar que a gente erra, que a gente está num processo de evolução, de desenvolvimento, de crescimento, é muito saudável. Concordam? E aí, por fim, Joana de Ângeles fala destas ações fraternais para que o sujeito comece a pensar. Então, vê, não é só dar um negócio. Eu trouxe aqui as frases para ajudar vocês a pensarem que não é a ação, porque a ação pode ser só a persona, mas nesta ação fraternal de solidariedade, eu começo a perceber que eu não sou o único incompleto, que as outras pessoas também têm suas
suas ausências. A ação de benemerência direcionada ao próximo, porque me ajuda a perceber como é saudável e como é bom fazer o bem para o outro e fazer para mim mesmo. A compaixão e a caridade, porque isso me coloca de frente com o sofrimento alheio e me ajuda a perceber que não sou eu o único sofredor. E vou descobrir pessoas em sofrimentos muito maiores que os meus, lutando, fazendo e acontecendo. Isso aqui eu relaciono lá com a preguiça que ela falava, né? Porque ela diz aqui de ver a luta dos outros, então eu também vou lutar. Eu também vou correr atrás dos meus prejuízos para que eu tenha benefícios. A bondade, no sentido de desenvolver a capacidade de ser afetivo, de olhar o outro, porque lembra que a gente falava da incapacidade de ser afetivo ainda, e a amor-terapia, porque ela coloca a questão da amor-terapia como um movimento de intercâmbio com o pensamento divino, né? Nós já falamos isso em outro momento, que nessa relação com o outro a gente se encontra com Deus. Então veja que não é fazer caridade, não é dar o dinheiro, não é fazer isto ou fazer aquilo, mas porque nestas ações isso mobiliza pensamentos e sentimentos que me transformam. Não é a coisa pela coisa, mas é o se expor à situação para que nesta exposição algo se modifique, se transforme dentro de mim. E aí nós estamos falando do processo de dentro para fora. Não é ficar dando dinheiro para a caridade e depois ficar esperando retorno, porque isso não vai acontecer. Se eu, neste movimento de caridade, não olho para os olhos da pessoa que eu ajudo, não converso, não me vinculo, não me interesso, não vai acontecer nada. Porque não é o ato de dar que está ali a caridade. A caridade está no movimento que eu faço em direção ao outro. Então, estas coisas todas que Joana traz, a ação fraternal da solidariedade, benemerência, compaixão, a caridade, a bondade, a amor-terapia, proporcionam uma reflexão profunda a respeito de quem nós somos, de quem é o outro na nossa vida, de qual lugar que nós ocupamos na vida e de qual lugar que Deus ocupa na nossa vida. E a partir dessas reflexões, as nossas questões internas se reconfiguram. E por se reconfigurarem, se manifestam de maneira mais saudável. Isso é o desenvolvimento da virtude. Não essa palhaçada que muitas vezes nós temos feito, de fazer máscaras, de colocar as máscaras e fingir que a gente já é melhor, sem ter feito toda uma construção interior. Faz sentido para vocês? Então, durmam com isso e até daqui a 2 meses. Temos perguntas? Ainda tem uns minutinhos, se tiver. Diga. A estrutura do self. Na tua experiência, e também dentro do que os autores falam, onde está a tamanha dificuldade da gente usar mais o conteúdo da estrutura do self para resolver essas questões que estão numa... No ego. O self é o todo. O self é o potencial divino. O self é a essência. Mas o ego não permite que ele se manifeste. Então, por isso, quando eu descubro que eu não sou único e incompleto, quando eu descubro que pode ser bom incluir o outro na relação de ajuda, quando eu descubro que eu não sou o único sofredor, que a gente tem que fazer, quando o ego sai do centro, quando aquele egotismo exacerbado vai diminuindo, o divino pode se manifestar. É aí que eu digo que a gente não faz esforço para ser divino. A gente não faz esforço para amar. O que a gente precisa é colocar o ego no seu lugar. Porque na medida que ele assume o seu lugar pequenino, o divino se manifesta. Então o self ele já está lá, nós somos Deus em potencial, nós trazemos o amor em germe, mas o ego, porque está olhando só para o seu próprio umbigo, para os seus interesses imediatistas, que consegue enxergar só a si mesmo, não permite que esse aspecto divino se manifeste. Então a nossa maior parte de trabalho, eu diria para nós que estamos aqui na Terra, não é de querer fazer o desenvolvimento das virtudes, porque elas estão lá em potencial, é de colocar o ego no seu verdadeiro lugar, de pequeno, de falho, de imperfeito, de não centralidade, de coadjuvante, de executor, porque quando o ego assume este lugar, o amor se manifesta. O impedimento do amor é o egocentrismo, porque eu acho que eu mereço,
eu acho que tem que ser do meu jeito, eu acho que tem que ser para mim, eu acho que as coisas têm que ser assim. Então, o egocentrismo é a negação do amor. E por oposto, então, quando o ego sai do centro, o amor pode se manifestar. Como que o ego sai do centro? Ou sai do centro? É isso que eu estou dizendo para você. É a reflexão, é o se relacionar com o outro, é descobrir a jornada dos outros, é descobrir que a gente não está no centro, de que a vida não é do nosso jeito. Quando a gente começa a observar a vida, a gente vê quão ridículo a gente é de se colocar no centro. Né? Dos exemplos que eu sempre dou para vocês aqui, do trânsito, das coisas que a gente quer no nosso tempo, do nosso jeito. Se parar para pensar, Gilberto, todas as nossas questões elas perpassam o egocentrismo. A minha religião é a melhor, o meu jeito de pensar, o meu tempo, os meus filhos, tudo a gente olha pelo nosso ângulo. E aí eu acredito que esse é o grande passo que a gente tem que dar, de ir aos poucos dizendo para a gente mesmo, menos, Marlon, bem menos. Tá? Então tá, você sabe isso aqui, mas o outro sabe aquele lá. Vamos olhar o que as outras pessoas sabem, vamos olhar o que elas pensam, e aí eu estou me abrindo para descobrir que eu não sou o centro do mundo. Isso vem muito pela via da reflexão, isso vem muito pela via da meditação. Então eu tive uma discussão com fulano, e tenho certeza que eu estava certo. Aí quando eu sento para meditar e refletir, eu vejo a cena de fora e vejo quão ridículo eu fui. Isso é um movimento de descentramento. Onde de repente eu paro e digo, gente, e eu estava falando que ele tinha feito isso, tinha feito aquilo, aquele outro, mas daí quando eu estou lá meditando eu vejo que antes de acontecer tudo aquilo, eu tinha sido agressivo, eu tinha sido grosseiro, estúpido, e o outro estava reagindo às minhas grosserias. Isso é sair o ego do centro. Entende? É descobrir que a gente não é o centro. Isso aí é a nossa salvação. Porque se este sentimento de centralidade, o egoísmo é a nascente de todos os nossos vícios, conforme está lá na questão 903 do Livro dos Espíritos, então o desenvolvimento dessa não centralidade, o reconhecimento da nossa pequenez, da nossa inferioridade, é o que vai nos auxiliar ao estado de saúde. Já trouxe essa frase para vocês aqui, né? Quando Kardec fala que a Terra deve ser comparada a um presídio, a um subúrbio, a um hospital, a um sítio malsão. Meu Deus, né? Para que mais porrada do que é separar isso? Gente do céu, e eu estou achando aqui que eu sou um missionário maravilhoso, estou num presídio. O que é o preso que ajuda os outros presos? É preso também, né? Tudo delinquente. Mas não, porque está ajudando os outros, achava que era melhor. Né? Então isso, Kardec traz muitas colocações que nos ajudam a enxergar essa nossa pequenez. O que você espera de um paciente num hospital? Espera que ele esteja saudável? Não espera. Não se espera que a gente na Terra esteja saudável, mas espera que a gente tenha reconhecimento das nossas patologias. Porque o mais difícil paciente no hospital é aquele que não reconhece que precisa de tratamento. Porque ele não vai tomar o remédio, ele não vai cooperar, ele não vai falar dos sintomas porque ele acha que não precisa de tratamento. Então, nossa experiência na Terra, para mim, passa muito por descobrir que nós não somos o centro, que a gente é bem pequeno, que a coisa é bem para baixo, que naquela escala do 1 ao 5 a gente está no 2 tentando se bater para ir para o 3, que não tem coisa muito melhor aqui. Aqui só predomina por inteiro o mal, e aqui impera em alguns momentos, mas está tudo ruim, é o ruim, o menos pior, né? E que a gente vai levar séculos para chegar aqui, milênios para chegar aqui. O que precisa mais para descentralizar? Na hora que alguém diz, nossa, Marlon, como você é maravilhoso, eu digo, bom, o maravilhoso dentro da imundície é o mundo também. Então, dá o quê? Um imundo com um pouquinho menos de imundícia, é tudo imundo, né? Agora, quando alguém diz, nossa, como você é maravilhoso, e eu já me sinto lá no 4 para o 5, ai, é verdade, eu sou maravilhoso. E aí, quando alguém me criticar, eu vou dizer que está com inveja. Quando alguém falar que fiz alguma coisa de errado, eu vou dizer que ele está no meu lugar. Nunca vou ouvir o outro. Então, todas as nossas relações se perdem por esse sentimento de centralidade. Fica claro para vocês isso? Vocês estão na centralidade ou não? Graças a Deus. E se vocês falassem que não, é porque você está achando que está aqui no final e você estava mais perdido do que todo mundo. Tá? Vamos embora. Boa noite para vocês. Bom bimestre e até a próxima.